A maioria das nações sul-americanas conquistou sua independência da Espanha e Portugal no início do século XIX. No entanto, havia muita desconfiança entre essas nações, pois esperam expandir sua influência e controle na região, mas a situação piorou devido às guerras civis na Argentina e no Uruguai. Na Argentina, a Confederação Argentina lutou contra o Partido Antifederalista e novamente exigiu que os conservadores blancos combatessem os liberais colorados. E esses partidos formaram alianças do outro lado da fronteira. Em 1862, o Partido Unitarista saíra vitorioso na Argentina e os blancos dominaram o poder no Uruguai. Enquanto isso, os paraguaios se desenvolveram em força regional, a nação isolacionista tornou-se autossuficiente e tinha um dos maiores exércitos da região. Francisco Solano Lopes assumiu o poder quando seu pai morreu em 1862 e rapidamente tirou o isolamento do Paraguai, se dando bem com o Partido Blancos no Uruguai. No entanto, em 1863, os líderes exilados do Partido Paraguaio Colorado retornaram à nação, ao Uruguai. Com a ajuda do governo argentino, lideraram uma rebelião contra o Partido Blanco. Lopes exigiu que o argentino parasse de apoiar a rebelião, porém foi ignorado em outubro de 1864 e em outubro de 1864 o Brasil também entrou no conflito ao lado dos rebeldes. Lopes rompeu relações com o Brasil e começou a recrutar mais tropas para um exército já grande. Mas deve-se dizer que estava mal equipado. Em novembro, os paraguaios capturaram um navio brasileiro e um mês depois declararam guerra ao Brasil no Mato Grosso. Mas em janeiro de 1864, os colorados finalmente tomaram o poder no Uruguai. Lopes pediu para mover tropas pela Argentina para atacar o sul do Brasil. Entretanto, os argentinos se recusaram, recusaram a Lopes, invadiram a Argentina em abril de 1865. Assim, no início de maio, Uruguai, Brasil e Argentina assinaram um acordo de aliança e declarou a guerra ao Paraguai. Em junho, a Marinha Brasileira saiu vitoriosa da Batalha do Rio Trelo, impedindo os paraguaios de efetivamente apoiar a invasão argentina de seus exércitos. Mas acabou por ser detido, mas o exército paraguaio marchou em seu avanço e acabou por ser detido até o final de 1865. Os exércitos aliados começaram um avanço lento em direção ao próprio Paraguai. Lá eles encontraram os paraguaios na Batalha de Capite, em setembro de 1866. Porém, os aliados perderam e não puderam lançar outra invasão por mais um ano. Enquanto isso, a doença estava matando um grande número de pessoas em ambos os lados. No final de 1867, os aliados finalmente começaram a avançar novamente. Invadiram o Paraguai a partir do norte e dividiram o Assunção do quartel-general do exército. Isso levou os paraguaios a finalmente se retirarem do Mato Grosso. Enquanto isso, a Marinha Brasileira também estava por lá. Então, em junho, eles conseguiram abrir caminho permitindo que os brasileiros movessem livremente pelos rios do Paraguai. No entanto, Lopes foi bem defendido pelo seu exército, por isso, em novembro, o general brasileiro Cacilhas ordenou a construção de uma estrada de 10 quilômetros a ser construída em pântanos, e a fim de atacar Lopes pela retaguarda. Como a construção não estava no caminho os aliados conseguiram duas batalhas importantes e capturaram Valeta, forçando Lopes à evacuação final de Assunção. Enquanto a estrada foi construída, os aliados conseguiram atacar os paraguaios. No entanto, Lopes conseguiu escapar para as montanhas nas montanhas. Em janeiro de 1869, os aliados se movimentaram livremente para ocupar Assunção. No entanto, Lopes conseguiu escapar por mais um ano. Ele foi pego em março de 1870 e morto quando tentou atacar um general brasileiro. No entanto, o Paraguai perdeu muito terreno para os argentinos e brasileiros, mas mais desastrosamente para o Paraguai foi a incrível perda de vidas. Mais de 60% da população morreu e a nação ficou em um período de estagnação por décadas.